Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui novamente na Vale TV, canal 14 para Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Sapiranga, e no canal 6 para São Leopoldo. É um prazer tê-los conosco. E hoje nós temos aqui nosso convidado Marlon Campos, diretamente do Mato Grosso, né, Marlon? Isso Show aí. de bola. Marlon, para que vocês conheçam um pouquinho melhor dele, ele é médico e traumatologista pela Santa Casa de Santos. Ele é chefe do serviço... Foi chefe, né? Foi chefe do Serviço Hospitalar São Francisco em Concórdia, Santa Catarina. É diretor técnico da traumatologia terceirizada do HPS desde 2023. Membro efetivo da equipe técnica da ortopedia e da traumatologia do HPS também. E que mais, Marlon? Do Hospital Cristo Redentor também. E também do Hospital Cristo Redentor. Já está conosco aqui em Porto Alegre há 4 anos. Seja muito bem-vindo, Marlon. Prazer te ter aqui. Obrigado, Bernardo. Prazer é meu. Quero cumprimentar a tua audiência. Com muita satisfação, muita alegria que eu recebo esse convite. E é sempre bom estar podendo levar uma palavra, uma informação para as pessoas sobre saúde. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre lesões e a saúde, enfim, da questão do nosso aparelho locomotor, que é o mais envolvido em atividades esportivas e tudo mais. Então, para mim é uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. Maravilha. Muito obrigado, então, por ter aceito o nosso convite. E a primeira pergunta que eu quero fazer, que eu acho que é possivelmente a dúvida de muitas pessoas também, o que te levou para a medicina? O que fez teu olho brilhar para esse lado? Olha, Bernardo, eu te confesso que quando eu era guri, né, eu gostava muito de aviação. Então eu pensava que eu seria piloto, né? Então eu sempre tive essa paixão, até hoje eu gosto muito. Mas eu venho de uma família onde os meus pais são médicos, né? Meu pai é um cirurgião geral, a minha mãe é uma ginecologista, obstetra. E por viver muito nesse mundo, né? Eu sempre frequentei hospitais, sempre estive envolvido nos assuntos de medicina, até por conta da criação com meus pais. E eu acabei virando para esse lado, né? E fiz a minha faculdade. E depois eu entrei na residência e hoje eu posso dizer que eu não me vejo fazendo, nem me veria fazendo outra coisa que não seja exatamente o que eu faço hoje. Então, uma pessoa muito, graças a Deus, muito realizada com a minha profissão, especialmente com a minha especialidade, que é uma especialidade muito resolutiva, existe também muita demanda, então é muito gratificante para mim poder diariamente conviver com as atividades da minha profissão. Que legal. É sempre muito legal quando a gente se encontra na profissão, né, e pode fazer isso com afinco, com amor. Realmente faz toda a diferença. Vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que é bastante comum, infelizmente, né, que são queda em idosos, né, com esse universo triste que ao longo, né, do avanço da idade ali, quedas, fraturas, né, enfim, todas essas coisas que acabam muitas vezes limitando. O que tu vê bastante nos hospitais, enfim, no ambulatório como um todo? Bernardo, nesse tópico, eu diria assim, é um dos principais quando a gente está falando de traumatologia ortopédica, ou seja, o estudo dos traumas dentro e as suas prevalências dentro dos pronto-socorros e hospitais da vida. Então a gente tem, sem medo de errar, em todos os pronto-socorros, que a gente tem uma porta de urgência e emergência para traumatologia, um grande número, todo santo dia, a gente tem casos de idosos caindo e sofrendo fraturas, infelizmente, a maioria delas relacionadas ao fêmur proximal, ali na região do quadril, e que são casos que vão acabar demandando, exigindo um tratamento cirúrgico, né? A gente sabe que idosos, por si só, pelo avanço da idade, a maioria tem alguns problemas de saúde, e a gente vai ter que operar um idoso que pode ter um ou outro problema de saúde, mas infelizmente, devido à questão da fratura, acaba sendo necessário. A gente tem também situações de fratura de punho, que também são muito comuns, às vezes não precisa operar, a minoria, nesse caso, precisa operar, mas o que mais preocupa a equipe, né, de traumatologia, nós como médicos especialistas nessa área, são as fraturas do fêmur proximal, que é quadril. Onde encaixa ali o quadril, né? Isso, fratura às vezes do colo do fêmur, a fratura que a gente chama de trocantérica, que é uma fratura um pouco mais abaixo do colo, porque essa fratura, ela impede que o idoso sequer consiga se sentar, quanto mais ficar em pé. E manter as atividades diárias também se torna... É impossível, né? Até para mudar de posição na cama é uma dor
lacinante. Então, o idoso fica muito debilitado, ele fica muito restrito, e a gente sabe que se manter um idoso uma semana, 10 dias, 3 semanas, um mês só deitado, em algum momento ele vai acabar fazendo alguma coisa pior, né, evoluindo com uma outra doença oportunista para ele ficar deitado, debilitado todo esse tempo. Por isso que é interessante e é exigido fazer o tratamento cirúrgico para que devolva para ele o mínimo de mobilidade para que ele possa ter algum tipo de estímulo físico, né, para não ficar só deitado e aí sim aparecer alguma outra doença oportunista. Inclusive, o fato dessa inatividade, né, obviamente por incapacidade, leva à perda de massa muscular, daí também a perda de massa óssea, densidade mineral óssea. Então, assim, cada 5, 6 dias a mais que o idoso precisa parar ali em função da recuperação é uma perda muitas vezes irreparável, né? Assim, vai levar muitos meses para chegar relativamente perto do que estava, né? Então, infelizmente, isso é uma das coisas que eu também, né, dentro da educação física, vivencio. Então, a gente sempre está tentando manter o máximo possível de trabalho com reflexo, com outras questões para prevenir que, se caso ocorra uma queda, né, o dano a nível de fratura seja o menor possível. Isso, Bernardo, se você me permite, Claro. Eu acho que é interessante a gente pontuar também na questão de prevenção para a tua audiência. Quem tem idoso em casa sabe como é que, assim, tem muitos idosos que às vezes querem participar da família, participar das atividades, querem continuar mostrando que eles ainda conseguem fazer as atividades, até certo ponto isso é saudável, é salutar, só que a gente sabe que acabam aumentando o risco de quedas, né, principalmente quando eles estão desacompanhados ou estão em um terreno que seja de risco, né, para eles, como box do banheiro, áreas externas, né. A gente sabe que qualquer desequilíbrio pode causar queda do idoso. O idoso ele não é igual a uma pessoa jovem, que tem a qualidade óssea muito bem definida. O idoso já tem um osso um pouco mais frágil, então basta uma queda da própria altura, não precisa cair de um nível, da própria altura, caindo no chão, já pode levar a uma situação gravíssima, né? Bem grave no fêmur, que tenha que levar ele a uma mesa de cirurgia. Então, as pessoas, né, as famílias que possuem idosos em casa, é sempre importante verificar sempre a questão de tapetes, de pisos escorregadios, apoios para a mão dentro dos boxes do banheiro, cadeira higiênica, se for necessário, tudo isso para tentar diminuir o risco do idoso sofrer uma situação dessa. Objetos que a gente larga assim inesperadamente, também fora do alcance da vista ali, às vezes, né, no período noturno, enfim, são mais alguns dos cuidados que é importante a gente ter, justamente porque a prevenção é melhor do que qualquer outra questão. Ainda falando dessa questão, né, não necessariamente com idosos, mas dentro da realidade dos hospitais, né, que tipo de outros acidentes costumam aparecer com frequência, assim, em diferentes faixas etárias? Sim, eu costumo dizer, eu trabalho no Cristo Redentor, até no HPS também, às vezes a gente tem alunos, tem residentes, e eu costumo dizer para eles assim, ó, a queixa mais comum, a situação mais comum que a gente tem num pronto atendimento de pronto-socorros da parte de traumatologia, sem dúvida alguma, é traumas relacionados ao tornozelo. A gente está falando aqui de fratura do tornozelo e entorses também, que a gente tem com muita frequência. Então, isso é muito relacionado às atividades esportivas, né? Claro. As pessoas vão praticar aqui no Brasil, a gente sabe que o carro-chefe dos esportes é o futebol. Nós temos também até situações, saindo um pouco das práticas esportivas, a gente tem lesões relacionadas ao trabalho, pessoas que estão subindo escada, descendo escada, tem certos tipos de escada que tem um degrau um pouco mais fino, né? Ele acaba ali tropeçando e torce o tornozelo, e é nessas situações que às vezes acontecem lesões ligamentares, fraturas, luxações, né? Então, eu acho que a principal queixa que a gente vê em pronto-socorros geralmente está relacionada ao tornozelo. Claro que a gente tem também situações muito relacionadas a punho. Essas são as principais, né, que a gente vê com mais frequência. E aí, no segundo patamar ali, a gente tem as lesões de joelho relacionadas a lesão ligamentar, etc. Então, mas a gente vê que essas atividades esportivas influenciam bastante nas queixas que a gente recebe ali no pronto-socorro. No dia a dia. No dia a dia, exato. E um outro ponto também que, infelizmente, a gente acaba sendo vítima é o calçamento, né? Muitas vezes, né, as calçadas públicas, as vias como um todo, elas acabam tendo, né, pequenas
deformidades, enfim, coisas que impedem com que a gente tenha um caminhar tranquilo e muitas vezes, né, numa desatenção ou tentando fazer um movimento rápido, acaba que, né, também leva provavelmente nessa questão mais de tornozelo. E já que tu comentaste sobre esportes, né, recentemente a gente teve um fato aí que repercutiu na mídia ali, referente ao jogador do Grêmio, que teve uma situação bem severa, vamos dizer, né, não sei se a edição depois pode colocar ali a imagem, talvez, porque é uma imagem bastante forte, bem impactante, né, referente ali ao tornozelo do jogador, até onde eu sei, foi meio sozinho, né, não foi um contato assim, mas enfim, o que tu pode trazer para nós dessa situação específica, a complexidade, né? Porque às vezes, para quem é leigo, assim, quem não é médico, muitas vezes tu olha para aquela imagem e tu pensa, meu Deus, essa pessoa não vai nunca mais caminhar, né? E daqui a 6 meses, 1 ano, o cara tá lá jogando bola de novo, né? Então, como é que muitas vezes acontece isso, Marlon? A gente viu ali uma cena terrível, né? Uma cena chocante que eu tenho certeza que ficou na memória de todo mundo que contemplou aquele momento, né? Ali você vê um atleta profissional de futebol sofrendo uma lesão tão horrível como aquela dentro de um campo, é realmente bastante impactante. Ali a gente viu uma situação onde ele acabou tendo uma pisada em falso, né? Caiu com o tornozelo numa posição diferente no chão e acabou fazendo um mecanismo que a gente chama de torsional, né? Torceu o tornozelo e o peso do corpo foi na direção oposta e acabou fraturando e tirando do lugar a articulação, que é o que a gente chama de luxação. As pessoas, a gente sabe que popularmente se pensa que luxação é uma coisa mais tranquila, é mais suave do que uma fratura, e é justamente o contrário. Uma luxação de uma articulação, ela é tratada dentro da ortopedia e traumatologia como uma emergência traumatológica. Ela precisa ter uma intervenção imediata. Então, a luxação, ela significa que tudo aquilo que segura um osso no lugar, na articulação junto com o outro, se rompeu para que ele saísse. Então é uma situação bastante grave, bastante severa. Exige-se na hora fazer o diagnóstico, né, com a imagem, com a radiografia, e depois fazer o procedimento, que é o que a gente chama de redução, que é colocar no lugar. Agora, trazendo um pouco para a população em geral, para a tua audiência, Bernardo, aquela situação específica que o jogador Marlon sofreu ali, às vezes a gente encontra esse tipo de situação em atletas amadores que praticam futebol, que praticam algum outro esporte que envolva deslocamento rápido, ali, jogo de contato. Essas situações, elas não são tão raras assim quanto se pensa. E quando a gente fala de atletas amadores, ou nós que praticamos esporte no dia a dia, no final de semana, etc., a gente sabe que essas pessoas não têm um acesso às melhores estruturas, claro, não vivem apenas para o esporte, nada disso, como é um atleta profissional. Então, a gente viu que se um atleta profissional pode acontecer, que dirá para a população em geral. Então, é importante a gente sempre ter em mente, né, que o esporte ele deve ser praticado com cuidado e, se for possível, o ideal é que tenha preparo para que faça essa atividade esportiva. Quanto mais forte, mais fortalecimento muscular a pessoa tiver na perna, na articulação, no joelho, tudo, mais preparo ele vai ter para poder participar de uma atividade, diminuindo um pouco o risco de ter uma lesão tão severa como essa. Sim, com certeza. Muito, muito relevante essas informações. Nós vamos precisar fazer uma pequena pausa. Em seguida a gente retorna, tá? Um instantinho a gente está de volta para os comerciais. Até já! A Concisa já atua no mercado há 30 anos, construindo lares com ótima qualidade. Já entregou mais de 2.100 unidades. Nós temos uma marca bem conhecida no mercado hoje, de uma repetição não só do produto, mas uma repetição de conduta, entrega no prazo. Nosso principal objetivo aqui na Concisa é trazer bem-estar para as pessoas, com uma infraestrutura completa para a família e que as pessoas realmente se sintam bem morando dentro de um Concisa. Porque a gente tem certeza que são empreendimentos de altíssima qualidade e altíssimo padrão. Planejamos para o futuro trazer ainda mais inovação no nosso produto, sempre em localizações premium. Já estamos com mais de 300 unidades em projetos aprovados na região. A história da Concisa é repleta de momentos felizes e sonhos realizados, mas principalmente de muita responsabilidade, seriedade no trabalho e carinho com os clientes. Estamos de volta, então, novamente com o Marlon aqui, médico, especialista em traumatologia.
No bloco anterior a gente falava sobre uma situação de trauma no futebol recente, um jogador do Grêmio que teve um acidente bastante feio em campo, né? E fazendo um link com o que a gente estava conversando, como que costuma funcionar a questão da reabilitação, né? Tanto numa situação mais severa, assim, quanto em outros contextos, né? Porque a gente sabe que muitas vezes o sucesso do tratamento ele se dá no ato da cirurgia ali, no procedimento médico, mas muitas vezes depende muito do que o paciente vai fazer no pós-cirúrgico, né? E traz para nós um pouquinho, assim, tanto essa questão ali, primeiros dias, primeiras semanas, assim como no longo prazo, como que tu vê a questão da reabilitação? Perfeito. Bernardo, é importante a gente traçar um paralelo que a gente já vinha discutido no bloco anterior. É que aqui a gente está falando de um caso específico de um atleta profissional de futebol de um grande clube como é o Grêmio. A gente sabe que esses atletas, eles possuem estruturas de topo, né? Eles têm as melhores equipes, os melhores profissionais, eles têm celeridade, rapidez no tratamento e eles são pagos para isso. Eles passam o dia inteiro, todos os dias da semana, focados nisso. Então, quando a gente traz para a nossa realidade, né, para o cidadão comum, para as pessoas que praticam as suas atividades de maneira recreativa, amadora, a gente sabe que a realidade que a gente encontra não é essa, né? A gente vai ter, principalmente quem utiliza do serviço público, a gente conhece a realidade, como é que funciona. Às vezes a cirurgia não é tão rápida assim, o acesso à reabilitação, à fisioterapia, etc., não é tão rápido. Devido à demanda, né? A demanda é muito grande, né? Tem muitas pessoas precisando do mesmo serviço. Mas quando a gente fala de uma situação como essa, uma pessoa que sofre uma lesão como aquela, uma fratura, luxação do tornozelo, no primeiro momento, obviamente, é fazer o diagnóstico, é entender até onde vem fratura e onde é lesão ligamentar. E fazer o tratamento dessa situação ali, sem dúvida alguma, cirúrgico. A gente está falando envolvendo ali placas, parafusos, né, que isso aí vai acabar sendo o primeiro passo. Apenas o primeiro passo é o tratamento inicial cirúrgico. E tão importante quanto a cirurgia, ou até eu diria mais importante ainda, é a fase de reabilitação. Que aí geralmente a gente está falando dos colegas fisioterapeutas que vão aplicar ali o processo de reabilitar aquela articulação envolvida. A pessoa que sofreu uma lesão como aquela, uma pessoa normal, né, um cidadão comum, o que acontece é literalmente, Bernardo, o cérebro deixa de confiar no tornozelo. Entendi. Não é raro, às vezes eu estou conversando com algum paciente meu que operou o tornozelo e quando ele coloca o pé no chão pela primeira vez, quando a gente tira a tala e tudo, a maioria fala assim, nossa, uma sensação esquisita. É aquela sensação de que é uma coisa nova. E é literalmente isso que a pessoa vai ter que passar, vai ter que reaprender a andar. É isso que acontece na fase de reabilitação. Então, quando a gente está falando do cidadão que às vezes vai fazer uma fisioterapia uma vez, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, a gente está falando de uma recuperação mais longa, 6, 8 meses, para que a pessoa tenha aquela mobilidade maior no tornozelo, não para praticar um esporte de alto nível, como é o caso do jogador profissional, claro, mas para fazer as atividades do dia a dia. Sim. É claro que o atleta que tem acesso a uma estrutura diferenciada, ele vai voltar bem antes, porque, como eu disse no início, é uma das minhas paixões na ortopedia e traumatologia. Ela é muito resolutiva. A gente viu a lesão, que ele passou ali uma lesão horrível, tremenda, e aí, em alguns meses, ele está lá jogando no campo de novo. Isso também eu não sou do esporte, né, mas infelizmente passei diversas vezes por situações traumáticas ali relacionadas a acidentes de moto e como o Marlon estava comentando ali, essa questão da reabilitação, ela tem várias implicações, né, porque muitas vezes a gente fica impedido, né, de ficar 8, 10 semanas às vezes de ter o apoio do pé no chão e quando a gente vai fazer o início, né, da reabilitação ali, a gente tem uma insegurança, né, sabendo que está tudo consolidado ali, os exames mostram que o osso tá tudo certo, mas tanto pela questão de encurtamento muscular, quanto né, o fato de a gente perder esse uso desse membro normalmente, né, a gente acaba concentrando no outro, isso também gera diversas compensações, né, a gente Sim. começa a sobrecarregar o outro lado, enfim, isso também daria para a gente, né, transcorrer bastante tempo por esse assunto, mas com certeza o fato da gente buscar bons profissionais, né, desde o ato ali, né, do acidente, do trauma, seja qual for, até o fim da reabilitação ali, né, bons profissionais com certeza farão a diferença.
Queria te perguntar um pouquinho sobre algum caso ou alguma situação mais marcante que tu tiveste em relação a algum caso de hospital, assim, alguma coisa que tu lembre que foi mais tocante, né? Seja pela emoção boa, assim, de ver a cura ou ver o processo. Enfim, conta um pouquinho para nós algum caso. Com certeza teve, né? Ah, com certeza, né? Eu já estou aí trabalhando somente com a parte de ortopedia e traumatologia há cerca de 10 anos. Então, ao longo desse tempo, eu pude participar de vários casos, assim, inúmeros. É difícil até da gente lembrar um em específico, mas eu posso dizer assim, que existem alguns tipos de casos que acabam trazendo uma emoção diferente, né? Como uma coisa que é até um pouco simples, né? A gente sabe, quando a gente vê na tela lá dos atendimentos, que tem uma criança assim de meses, né? 0 anos, sei lá, 6 meses de idade, 8 meses, ou 1 ano, 2 anos, a gente já sabe ali o que provavelmente vai ser a queixa. Não sei se já ouviu falar, mas para a tua audiência existe uma situação que a gente chama de pronação dolorosa dentro da ortopedia e traumatologia, que nada mais é quando a criança lá está fazendo alguma coisa, está fazendo uma birrinha no mercado, na loja, aí o pai vai ou a mãe vai e pega a criancinha pelo braço, estica demais o braço e ela acaba ficando com o bracinho caído, não consegue mexer, tem dor, que na criança o osso ainda não é totalmente formado e quando faz a hiperextensão, quando puxa demais, um ligamento acaba saindo do lugar e a criança fica com o braço todo caído, não quer mexer, aí não sabe se a dor é no ombro, aqui, ela reclama do braço todo. E aí os pais chegam bastante apreensivos, até às vezes culpados, talvez, sentindo né? uma certa culpa, né? E aí eles vão ali, relatam pra gente, só que é uma situação muito simples para a resolução dentro da traumatologia. A gente faz uma manobra bem simples, bem rapidinho no braço da criança. A criança... Sem anestesia, sem nada ali. Nada, é uma coisa muito rápida, né? Não dá, a anestesia, para tu ter uma ideia, demora mais e é mais dolorido para a criança do que fazer sem. Exatamente, é uma manobra muito rápida e muito tranquila. E a criança ali, na hora que a gente faz a movimentação, ela fica irritada, chora um pouquinho, mas aí a gente tranquiliza o pai, tranquiliza a mãe, olha pai, aguarda um pouquinho que daqui a pouco a criança deve melhorar. E não dá outra. 5 minutos depois está a criança brincando, esqueceu da dor. Que legal. E assim os pais, a gente vê no olhar deles o alívio, a alegria, né? Por ver que não foi nada demais que a criança está mexendo. Às vezes até ficam desconfiados, nossa, o doutor só mexeu ali, não vai nem pedir um raio-x, porque não é um caso de osso, é um caso de ligamento. Raio-x não vai adiantar nada, mas só da gente fazer o movimento e a criança voltar, os pais ficam muito felizes, falam lá na recepção, nossa, o doutor só encostou e resolveu o problema. Que legal. E é muito gratificante, é muito legal esse tipo de caso. Eu ia abordar uma outra questão contigo, mas né, acabou que tu já respondeu sozinho. Né? Como é que é essa questão de ter que tomar decisões rápidas? Né? Muitas vezes ali a tomada de decisão e alguma ação, seja lá qual for, ela precisa ser lá em menos de 1 minuto. Né? Em várias situações, 1 minuto pode gerar danos irreparáveis. Né? Como é que é lidar com isso? Né? Tomar essa decisão, como é que tu conduz isso? Isso, quando a gente fala dessa tomada de decisão, eu sempre digo assim, que a gente faz uma residência, a gente faz a faculdade, a especialização, subespecialização, mas nada disso é igual ao momento que o paciente está na tua frente, você precisa tomar uma decisão rápida do que você vai fazer na intervenção daquele ser humano ali que está com você. Então, principalmente quando a gente está falando de áreas cirúrgicas na medicina, porque a gente está falando de intervir, você vai colocar a mão no paciente, abrir, vai ter que acessar o local do problema. Então, ao você ter que ter uma conduta invasiva, significa que alguma lesão a mais ele vai ter, nem que seja o corte do bisturi. Claro. Então, é uma decisão difícil. A grande questão dos cirurgiões, dos médicos cirurgiões, claro, não estou aqui de maneira alguma menosprezando a parte clínica, mas a questão cirúrgica existe essa particularidade. Você tem que decidir e bater no peito, falar que vai fazer e tem que fazer com respaldo técnico, né? Até para facilitar, de certo modo, né? Para tornar essas decisões mais rápidas e mais firmes, existem os protocolos que a gente vai aprendendo ao longo de toda a preparação educacional médica. E cada serviço também, eles ainda tem os protocolos locais de cada unidade, para que essas decisões elas possam ser tomadas de maneira mais eficaz e mais rápida. Mas a tomada de decisão, às vezes eu digo assim, eu brinco com os meus residentes e alunos,
que é mais difícil a tomada de decisão do que fazer a própria cirurgia. Sim. Então é uma coisa importante. E dentro da ortopedia e traumatologia, a gente não tem assim um caso, um tipo de situação que exige uma tomada de decisão em segundos, aqui rapidinho, senão pode acontecer. Exige-se decisões rápidas, mas a gente tem outras especialidades, como a cirurgia geral, cirurgia de trauma, que são especialidades que aí sim envolvem questão de segundo para intervir imediatamente para que a pessoa não tenha um desfecho ruim, né? Não venha a óbito ou alguma sequela gravíssima. Muito interessante, realmente muito interessante, né? Porque nós que não convivemos no dia a dia, né, nos hospitais, a gente eventualmente sabe por ter algum parente próximo, né, mas não sobre a perspectiva de um médico traumatologista. É sempre interessante a gente ver, né? Porque às vezes a gente enquanto paciente, a gente não entende o porquê de certas tomadas de decisões, por exemplo, a situação da criança ali que ele estava mencionando, toda a bagagem, toda a experiência já leva ele a saber que, independente do que desce no raio-x ali, a conduta de tratamento é aquela ali e pronto, né? Enfim, então isso realmente é uma coisa que eu acho bem interessante, né? E passar essa segurança também para o paciente, né? Dizer, ó, vai acontecer dessa forma e tal. Eu acho que é bastante, né, significativo. E em relação à questão emocional, assim, né? Como é que ele lidar com essa pressão ali, além desse fator crianças, né? Enfim, tem toda uma expectativa, às vezes a pessoa quer voltar à vida profissional, ou precisa, né? Não é nenhuma questão de querer. E então, assim, como que tu absorve isso e drena de alguma forma, né? Também, porque senão a gente enlouquece, né? As pessoas que trabalham em hospital geralmente estão expostas a essa carga emocional de fato. Eu costumo dizer assim, né, quando acontece algum acidente, vem uma pessoa jovem ou tem uma pessoa que tem um familiar, querido, idoso, que vai precisar participar de uma cirurgia, fazer uma cirurgia, e eles ficam muito apreensivos, minha mãe é muito idosa, ou quando eu vou poder voltar a trabalhar, tenho família, são coisas que a gente sente de verdade, a gente sabe que o paciente vai ficar ali, vai precisar da reabilitação, que a pessoa tem medo de acontecer alguma coisa na cirurgia, mas o que eu sempre procuro dizer para os pacientes é o seguinte, infelizmente já aconteceu, não tem como a gente voltar atrás no passado e impedir que aconteça, já aconteceu. Agora, assim, a gente tem coisas que não tem solução. Não tem resolução, não tem cura, não tem o que fazer. Agora, isso tem o que fazer, esse problema, essa fratura... Esse caso específico, né? Essa fratura que a gente vai operar, essa situação tem como resolver. É cirurgia? Sim, mas e se nem a cirurgia fosse possível? Claro. Então, tornando a perspectiva do paciente para o lado positivo, ajuda inclusive na adesão dele ao tratamento, na recuperação depois. Então é importante saber que quando existem a situação necessária uma cirurgia ou uma lesão um tempo maior afastado, sempre tenha em mente que aquilo aconteceu, mas tem solução. Existem outras coisas que, infelizmente, não tem como resolver. Estamos chegando no final do programa, passou muito rápido, foi, né, uma conversa muito enriquecedora. Muito obrigado por ter reservado, né, esse teu tempo, por compartilhar esse conhecimento conosco. Marlon, queria te pedir, né, se tu pudesse deixar algum recado final para a nossa audiência e reforçar alguma coisa que foi dito, o pessoal que quiser conhecer o teu trabalho, como é que te encontra. Fala para nós aí, por favor. Hoje eu trabalho aqui na região metropolitana e em Porto Alegre, trabalho em Sapucaia do Sul, no Cristo Redentor, no HPS, em alguns outros hospitais de vez em quando também eu sou convidado. E eu queria deixar, em primeiro lugar, esse recado à tua audiência, né, que faça proveito desse material, inclusive já dando meus parabéns aqui pela iniciativa. É sempre muito bom a gente ter canais de acesso ao público que atinjam as pessoas para falar de saúde, falar de prevenção de lesões, e que as pessoas que têm um pouco dessas informações botem em prática na vida de vocês também, essa preparação para as atividades esportivas, para cuidar dos idosos, das crianças, e, claro, sempre que precisar, não menosprezar aquela dorzinha que vem sentindo alguma coisa numa atividade, procure o médico para que não tenha nenhum problema maior e que a sua saúde esteja sempre em dia. Mais uma vez, então, muito obrigado pela presença, Marlon. É um prazer. Volte quando quiser. Claro. As portas estão sempre abertas. Agradeço a vocês todos pela audiência. Nos vemos em breve. Forte abraço.